Boa noite, irmãos. Boa noite. Como estão? Eu estou chamando esses estudos de os estudos da Anhanguera, porque todas as igrejas que fizeram esse convite e organizaram e oraram e prepararam foram todos aí na beira da Anhanguera, de Anhanguera, né? De Igarapava para Ituverava, para Guará, para São Joaquim. Que bom, muito bom. Bom, mais uma vez, vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, e sim, estamos falando esses dias sobre esse capítulo em termos de, talvez, além de Efésios capítulo 5, que seria, sem dúvida, um capítulo preeminente nessa questão de amor, mas em termos de número de versículos, de assuntos tratados no sentido de família, de relacionamento, de sexualidade e dificuldades nessas áreas, não há capítulo como 1 Coríntios capítulo 7, no Novo Testamento. Tem Salmos, eu estou pensando em Salmo 5 e o Salmo 9. Depois vocês podem ver, às vezes vamos ler um versículo ou dois nesses Salmos. Mas esse capítulo tem muito a trazer para nosso entendimento, para nosso ensino. E mesmo Paulo, 2000 anos atrás, em Éfeso, mandando esta carta para a igreja em Corinto, uma cidade referencial, capital de imoralidade de todas as espécies, eles dizem... um dos templos, dizem que tinha na cidade andando 1000 prostitutas a serviço desse chamado Deus, levando clientes para o templo. Olha tamanho perversão. E no meio dessas trevas, no meio desse caldeirão de imoralidade, uma igreja plantada. Olha o poder do Evangelho. Olha o poder do Espírito Santo. Olha só a iniciativa do apóstolo Paulo. O amor dele pelos perdidos e agora escrevendo para os salvos, com muito respeito, firmeza, mas com muito amor. Mas mesmo tão distante o tempo, e ele especificamente respondendo a perguntas escritas, como nós notamos em versículo 1, e algumas questões talvez meio restritas ou estreitas em termos de nossos dias, nós vamos procurar interpretar dentro do contexto o que ele estava dizendo para os irmãos aquele dia, quando ele escreveu esta carta, inspirado pelo Espírito. Nós vamos procurar, depois desta interpretação, vamos trazer uma aplicação para os nossos dias, porque tem, como o irmão orou, tem tudo, mas tudo a ver, ok? Bom, vamos começar, então, lendo capítulo 7, versículos 1 a 7. Lendo esta vez na atualizada, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido.
Ele está devendo. E também, semelhantemente, a esposa deve dar o que é devido para seu ou ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, o marido tem, né? E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, a mulher dele tem. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E, novamente, logo depois, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não como mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo, outro de outro. Ok? Estamos totalmente esperando no Senhor, seu Espírito, de nos ajudar aqui hoje à noite. Se a bênção vai ter que vir da parte dele. Vamos guardar nosso lugar aqui em 1 Coríntios 7. Vamos ler alguns versículos aqui em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Eu falei bem no início que nós vamos tratar principalmente 90% o contexto de 1 Coríntios 7. Nós vamos pulando muito de passagem a passagem na Bíblia inteira. Talvez fazendo referência, talvez citando, referenciando. Mas esse capítulo é muito importante. E, obviamente, como o subtítulo, talvez da sua Bíblia, até diz, advertência contra a lascívia. Ok? Advertência contra a lascívia. Especialmente está direcionado, a passagem está direcionada aos homens, maridos e homens. Mas não deixa de servir também de um aviso muito grande do que o que uma mulher pode se tornar e representar nesta área de tamanho maior ou menor, de medida maior ou menor. Não deixa de ser uma passagem bastante, um aviso muito sério. E se todos pudessem ler esta passagem depois do estudo hoje à noite, ou neste final de semana, Provérbios capítulo 5, capítulo 9 também fala muito bem. Eu lembro quando eu tinha 12, 13, 14 anos, lendo a Bíblia para mim mesmo pela primeira vez e lendo esses versículos, lendo esta passagem sobre, em inglês, ela é chamada a mulher estranha. Ok? A mulher estranha. É estranha no sentido que ela não é a esposa, não é a companheira, não é a esposa da juventude, ok? Ela é estranha, esquisita, ela é imoral, ela é ímpia, ela é podre. E como ela é apresentada, e os perigos, os apelos aos sensos, né? Do homem e como ela se aproxima e as palavras e ele fica tudo lisonjeado e tudo sabe contente e ela vai inflando o ego dele
e vai apelando, e ele vai inflamando e cai de uma vez. Mas essa passagem é útil. Mas em termos do nosso estudo hoje à noite, vamos abreviar um pouquinho. Vamos ler a partir do versículo 15. Mais uma vez, notando como a palavra trata desses assuntos. Ele vai usar eufemismos, termos representando algo que todo mundo entende, mas da forma tão discreta, tão pura, tão sadia, tão boa, mas dá uma instrução e até ajuda a gente a lembrar e quase memorizar e levar conosco todos os dias da nossa vida esses avisos aqui. Versículo 15, bebe a água depois de tratar dessa mulher estranha, essa mulher indiscreta, essa mulher imoral, essa mulher infiel, adúltera. Depois de apresentar tudo que ela representa, ele diz para o homem, ele diz para o marido, beba a água da sua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? É uma pergunta retórica. A resposta é óbvia. Não é para dispersar suas energias, suas forças, suas capacidades, ok? Dessa forma. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Que essas palavras possam ser queimadas em minha mente, em minha consciência, em meu espírito e minha alma. Alegra-te somente, inteiramente, dedicadamente com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Saciam-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Muito pleno, muito óbvio, muito reto, muito direto, sem a menor constrangimento. Bom demais. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? E ele vai falando. Que palavras belas, que palavras discretas, puras, boas, que conselhos, que avisos. E em nossos dias de Corinto II, nesse mundo em que nós estamos, irmãos, estamos vivendo em dias não tão diferentes do que em Corinto. Vamos, por favor, ler mais um versículo-chave do Novo Testamento. Às vezes você até sabe qual é o versículo. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. Aí depois eu quero ler mais um. Esqueci. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Eu digo para todos os irmãos, especialmente, e vocês que têm filhos, por favor, direcionem-se esses seus filhos e filhas também, mas filhos principalmente. E se nós mesmos, com 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, nós precisamos ler Provérbios capítulo 5. Nunca é demais, nunca sai
do contexto, sai de relevância, sempre. E capítulo 9, que também fala sobre aquela mulher esquisita, estranha, imoral, ímpia. Ok, capítulo 13, versículo 4. Todos nós sabemos, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. A instituição, a prática, os parâmetros, os perímetros, os limites, o relacionamento, a dedicação, a monogamia, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Irmãos, somente rapidinho, vocês têm percebido toda programação na televisão, já falamos sobre o globo lixo, né? Toda programação na televisão é contra esse relacionamento sublime, nobre, exaltado e digno de honra. Toda programação é contra a dignidade e a honra de matrimônio, de casamento. Sempre atacando, é o inimigo, sempre atacando. Não há necessidade. Aliança não faz diferença nenhuma. Pedacinho de, o que todo mundo fala, um pedacinho de papel, não faz diferença nenhuma. Nós temos, entende? E vai. Mas vamos lembrar, meu casamento, seu casamento, e também casamento em geral, e o princípio, o ensino, a prática, usamos a palavra, a instituição, a estrutura legal, civil e espiritual de casamento, de matrimônio, é digno de honra, de tratado com respeito, maior honra, e protegido, e guardado, e praticado. E nunca, jamais deixa a mentira do mundo entrar dizendo que é menos, é nada, não é importante, não serve, não presta, é antigo, antiquado, é quadrado, hoje não há necessidade, não serve mais. A palavra ainda diz, em 2021, no dia 15 de abril, digno de honra entre todos seja o matrimônio, e digno de honra entre todos seja meu casamento e seu casamento. E o casamento do seu irmão. E todos os irmãos. E nós vamos ver, descrentes ou crentes, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Vamos proteger, vamos guardar, vamos contra a correnteza, vamos contra a corrente que vem descendo desse rio de podridão, de imoralidade, de práticas perversas, de novidades, de novas opções e novos relacionamentos. Não. Dignos de honra entre todos seja o matrimônio. E quando vamos lembrar esse matrimônio, por exemplo, eu e Linda, ou você e sua, é muito maior do que minha mera felicidade, ou meu mero prazer, ou o meu gosto, ou se eu sinto amado, ou sabe, aquele monte de coisas que pessoas afirmam. Não, meu casamento e meu matrimônio, esse é o que nós representamos, eu e Linda, e você e sua esposa, é de suma importância. Fala muito alto para o mundo, fala muito alto para os cristãos, fala muito alto para seus próprios filhos e todos os filhos. Vale a pena proteger, guardar, sacrificar, insistir, dedicar e terminar o que nós começamos, porque digno de honra entre todos seja o matrimônio. E nós temos vários ministérios que temos o privilégio de frequentar, de receber ministério. Aqui em Franca, por exemplo,
lá no Toca do Lobo, todo ano, irmãos aqui, especialmente de Portinari, Veracruz, organizam um acampamento, uma espécie de acampamento de reuniões, especialmente direcionados aos casais. Tem outro em Uberaba, tem outro em Caldas Novas, tem vários, e a ênfase em cada um é digno de honra entre todos, seja o matrimônio, especialmente seu matrimônio, especialmente seu casamento. É muito bom. Então, irmãos, é uma sugestão. Aproveitem essas oportunidades que temos aqui tão perto, tão próximos a Franca. Diversos pregadores de diversos lugares, diversos assuntos, muito importante. Ajuda muito. Porque tem tudo em nossa cultura, a sociedade, a nossa própria carne, para fazer uma erosão muito feia em nossas atitudes, em nossa mentalidade sobre meu casamento, minha esposa, sabe, o marido, mulher falando de mulher. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. E ele fala sobre outro aspecto do matrimônio, que é digno de honra, que merece ser protegido, guardado, puro, santo, separado, não contaminado com ideias perversas, depravação e práticas do mundo, bem como o leito matrimonial seja sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Sem dúvida, uma passagem chavíssima em nossos dias, todos os dias. Não vamos desanimar, não vamos desistir daquilo que é digno de honra, o que eu tenho com minha esposa ou com meu marido. Ok? Vamos para 1 Pedro, e capítulo 3, e versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 7. E esses são versículos e passagens dignas da nossa memorização, para inculcar em nosso cérebro, nosso intelecto, para alimentar nossas atitudes, a nossa mentalidade, nossas emoções e nossas paixões. Ok? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, direcionado principalmente aos homens. Nós temos mencionado esse versículo várias vezes. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, sabedoria, bom senso, com inteligência emocional e espiritual. Vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, já tratamos, não de menos valor, não inferior, não defeituosa, mas com outros propósitos, outros materiais, vamos dizer, outra estrutura, outra capacidade, ok? Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, mais preciosa, diferente, especial, única. Tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade, com respeito, com amor, valorizando sua pessoa e reconhecendo as diferenças entre homem ou guerreiro e uma mulher frágil.
preciosa, porcelana. Ok? Tratai-a com dignidade. Por quê? Sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vocês vão lembrar em 1 Coríntios capítulo 7, uma das coisas que nós enfatizamos na semana passada foi o quê? Igualdade. Igualdade. Não em papel, não em liderança, não em governo, não. Mas em termos de valor diante do Senhor, eu sou casado com uma irmã na fé. Olha só. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vida física, vida humana, vida aqui na terra. Mas também a vida espiritual. A vida que nós vivemos aqui na terra, orientados pela palavra, para a honra e glória do Senhor. Debaixo da sua orientação, levando em conta seus interesses, seus valores e suas instruções, e herdeiros da mesma graça da vida. Para que, ele diz, para os maridos, para que não se interrompem as vossas orações. Essas palavras são direcionadas e perfeitamente, corretamente, apropriadamente direcionados a mim, marido, a você, meu irmão, marido. Deve ser memorizado e bem memorizado, e lido em diversas versões, e memorizado, de novo, para alimentar, e para o Espírito Santo aplicar na minha vida, sempre, mas em horas oportunas, ou horas de diferenças, ou horas de conflito, horas de desentendimento, e horas assim que vêm para todo casal, para todo casamento, para todo matrimônio, aqui, ali, vem, ok? Para que não se interrompem as vossas orações, que seria, eu diria, que seria o Espírito Santo entristecido, aborrecido, desapontado e não incapaz por causa de pecado cometido pelo marido contra sua esposa em determinado momento, hora, forma de falar, de tratar, de considerar ou falta de considerar. O Espírito não pode ministrar como ele quer. E nossas orações e ministério e tudo mais não vão ter aquele valor, não vão ter o poder, unção do Espírito em nossas vidas, enquanto essas atitudes e mentalidades e esse tratamento persiste. Então, se nós memorizamos esta passagem bem feito e revisamos e lembramos, o Espírito vai aplicar e vai nos ajudar, e vai nos ensinar e vai nos instruir para o nosso bem e indiretamente para o bem da nossa esposa. Vamos então, tendo lido vários versículos e passagens, vamos voltar para 1 Coríntios e capítulo 7. Obrigado, irmãos, pela sua paciência nessas leituras. Passagens críticas, passagens chavíssimas, passagens nunca mais carecidas, nunca mais necessitadas do que hoje na minha vida e na sua vida. Passagens de muito proveito, ok? Vamos então, temos lido de 1 até versículo 7. Vamos entrar aqui, lendo mais uma vez, até chegar no versículo 5. Versículo 2, mas por causa da impureza, aí em Corinto, aí no mundo, aqui em Franca, aí em São Joaquim, aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil,
ou qualquer outro país, mas por causa da impureza por todos os lados, da televisão, na mídia, na música, na moda, na educação, na ciência, na biologia, assim chamado, nas escolas, por causa da impureza para todo lado. Qual é a provisão? Rica provisão, generosa provisão do Senhor para escapar, para ter proteção e ser protegido deste mundo e também da nossa própria carne, a natureza pecaminosa. Qual é a provisão? Casamento. Um homem e uma mulher. E cada um deve ter, ao invés de praticar imoralidade que foi detalhada em capítulo 6 de todas as espécies. Irmãos, somente uma parêntese aqui. Se eu chegasse em Ituverava ou São Joaquim para pregar, e eu gastei 45 minutos naquela pregação, avisando, exortando, reprovando, repreendendo os irmãos para não frequentar casas de prostituição, vocês iriam me achar louco. Aquele irmão gastou 45 minutos falando sobre uma questão que acontece cada 50 anos na igreja em São Joaquim. Ainda bem. Ainda bem, e graças a Deus. Olha capítulo 6 e pense como Paulo bate, reforça essa questão de meretriz, prostituição, impureza, o corpo, o templo, pecando contra o nosso próprio corpo e tudo mais. E por que ele bateu tanto nessa tecla? Porque irmãos, homens salvos, casados ou não salvos, não sei, não casados, quer dizer, estavam fazendo o quê? Estavam cuidando dos seus impulsos, do seu apetite, que Deus nos deu, e administrando, vamos dizer, ou expressando de forma tão absurda, sem constrangimento, sem limites. Pense bem da situação desses irmãos e pense bem no capítulo 7, nesse pano de fundo de capítulo 6, ele diz para esses irmãos: acabou, isso não, esse é o mundo, entende? Essa é a podridão, esse é aquele rio, não. Mas cristãos, salvos, perdoados, membros do corpo de Cristo, templos do Espírito Santo, outro plano, outro relacionamento exclusivo, monogamia, ok? Outra coisa, olha só o impacto. Cada um tem a sua própria esposa. Não diversas, não outras, não lá, não naquela casa, não lá no templo, de forma nenhuma. Sua própria casa, sua própria esposa. E você, mulher, seu próprio marido. Não com aquele outro. Não. Seu marido, sua esposa. Que ensino radical, que ensino absurdo para os ouvidos de pessoas tão acostumadas com a podridão. E que ensino absurdo para a podridão do Brasil hoje. Digno de honra é o casamento, o matrimônio. Vamos em frente. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Novidade. A esposa tem direitos. Tem direito de ser cuidada, amada pela sua virtude,
pelo seu valor, pela sua pureza. Ela tem direitos de ter um relacionamento satisfatório com o marido. E somente ele pode cuidar dela. E vice-versa, ele diz também, semelhante à esposa, ao seu marido. Novidade, totalmente estranho nessa cidade, na Grécia, chamado Corinto, no meio daquele mundo. Você pode imaginar como os casamentos dos coríntios, na medida que eles aplicaram esse ensino de capítulo 7, você pode imaginar o impacto que é somente um casal com filhos e tudo mais, mas o casal que seguia esse ensino, o impacto que eles tiveram na cultura daquela cidade. Como eles resplandeceram como luzes no meio daquela escuridão. A mulher não tem poder sobre, versículo 4, sobre seu próprio corpo. E sim, o marido tem esse poder, esse direito, esse acesso. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E já explicamos bastante na semana passada, ok? Não é somente o corpo físico, é tudo que está envolvido nesta área de amor, de reprodução, sim, de sexualidade, de sensualidade. Tudo, quando ele fala corpo, tudo que está envolvido naquela questão da mulher e no homem, ok? Não, ele diz no 5, não vos priveis um ao outro. Salve, talvez, por mútuo consentimento. E ele prossegue. Nós falamos bastante na semana passada sobre o que é privar. É defraudar, é roubar, é não entregar, é não pagar o que é legitimamente, moralmente, biblicamente, espiritualmente do outro. Como ele falou em capítulo 6, defraudar financeiramente. Tratou de pagar tanto, não pagou. Defraudou. O casal tratou. Eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim. Alguém não paga, alguém não cuida, alguém não cumpre. Alguém está retendo, alguém está negando, alguém está... Não vos priveis um ao outro. Vamos falar um pouquinho sobre esta questão de privar. Notamos no contexto, estava acontecendo lá em Corinto, primeiro, os ascéticos entrando no meio dos irmãos com aquele ensino absurdo, como ele diz em 1 Timóteo, proibindo casar, proibindo ter relações, proibindo e falando que o corpo é mau e sexualidade também é má. E os dois devem ser casamento, então, nem pensar. E se você já é casado, você deve deixar de praticar e manter relações, ok? Esse era o contexto das palavras aqui. E outra questão, coisa que estava acontecendo, mulher salva, marido não. Aconteceu depois de casar. Depois de casar, ela converteu e ele não. Aí ela, imaginando que seria mais santa, mais pura, mais, sabe, espiritual, se não tivesse relações com esse marido ímpio, pagão, não salvo. Paulo está aqui para tratar todos esses erros, são totalmente errados. Totalmente errados. De começo até o fim. Não vos priveis um ao outro. Agora, no contexto de hoje, não é ascetismo que está influenciando e dificultando casamentos no Brasil e nas igrejas locais, os que estão aqui. Esse problema de privar, marido privando esposa, ou esposa privando marido, existe. Muitos casamentos e muitos casais estão sofrendo de ambas as partes, a família está sofrendo, existem tensões, frustrações,
a ter pecado, pessoas vulneráveis, pessoas desprotegidas, pessoas... por quê? Alguém... privação. Tipicamente, esse ensino e esse pensamento está direcionado a quem? Tipicamente, esse ensino de não privar está direcionado às mulheres, às esposas. Concorda comigo? Esse é inclusive, na cultura cristã, eu creio que não seria exagerado dizer que a cultura, o costume, a tradição, a crença entre mulher cristã e homem cristão é o quê? Se o marido, não homem, se o marido expressar vontade de ter uma relação, basicamente, ela não pode negar. A tal ponto, eu ouvi, alguém me ligou e me falou de um caso e pediu conselhos. Homem supostamente salvo, mas infiel. Final de semana, com uma, com outra. Chegou domingo à tarde, vamos supor, e procurou sua esposa para ter uma relação. E sabe o que ele jogou na cara dela? Você não pode me recusar. Porque você é mulher cristã e você sabe o que a Bíblia diz. E esse irmão me ligou e perguntou, que situação estranha. Essas palavras não foram escritas para vagabundos, infiéis, adúlteros, malvados, impuros. Essas palavras foram escritas para pessoas genuinamente salvas. Funcionam fora do caso, fora dos salvos também, claro. Funciona fora. Muitos princípios aqui funcionam fora, mas ele está falando com duas pessoas salvas. E duas pessoas que querem honrar e glorificar, e como termina capítulo 6, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Essas palavras foram escritas para duas pessoas, homem e mulher, marido e mulher, que querem glorificar o Senhor no seu corpo. E querem honrar seu casamento e o leito matrimonial, e querem ser fiéis e cumprir seu papel. Fidelidade dos ambos os lados perfeitamente. Não está falando. Eu falei com o amado irmão. Essas palavras não estão falando com um adúltero infiel assim. Ela não tem obrigação e nem deve, em termos de doenças e outras questões, ela nem deve ter relações com esse homem. Enquanto ele está infiel, está lá fora com outras pessoas. Não convém emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, em termos de saúde, nesse mundo incrível. Não priveis. Interessante que ele fala sobre com o marido, que ele também pode privar a sua esposa. Como, em que sentido e por que um homem, como é que ele pode privar sua esposa? Mencionamos algumas. Falta de, como nas palavras de 1 Pedro capítulo 3, aí, né? Não tratando ela com consideração, com carinho, como uma pessoa emocionalmente e fisicamente frágil, que merece toda espécie de cuidado, de cautela, não tratada com brutalidade, com violência, nem emocional, nem verbal, entende? Uma mulher que merece ser respeitada e conversada, entende? Conversa direcionada a ela, com a maior cortesia, com a maior amor e carinho, voz baixa, sem ameaças,
sem o uso de poder, de posição, entende? Ele está privando ela. Por quê? Por quê? Está tudo ligado, né? Dentro de casamento, esta área da nossa vida não é somente o quarto. É a sala de estar, é a cozinha, no carro, como diz Deuteronômio, no caminho, andando, convivência total, contribui, está ligado com esta área das nossas vidas, especialmente de uma mulher. Você não pode separar, mas você brigou comigo na cozinha, mas aqui é o quarto. Não. Alguém até escreveu, um americano escreveu um livro cristão. O nome do livro é Sexo Começa na Cozinha. Sexo começa na cozinha. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu não estou tentando ser engraçadinho aqui, ele estava simplesmente dizendo que as palavras de carinho, de respeito, de amor, esse ambiente onde ela pode prosperar e florescer e brotar no quarto, começa onde? Começa na cozinha. Começa com a forma que ela é tratada, considerada, entende? Com as carícias, palavras de aprovação, palavras de gratidão, palavras de elogio do seu caráter, das suas qualidades, do seu desempenho, da sua importância, que ela é para ele desejável, agradável, que ele está super satisfeito, nem pensando em alguma relação mais tarde ou não. É lá na cozinha que ela, entende? É tratado com amor, como virtuosa, com carinho, com respeito. Entendeu? Então, um homem pode privar sua esposa de boas experiências em termos de romance, em termos de relação, em termos do relacionamento físico, intimidade física, muito, muito, muito antes do casal entrar no quarto. Muito antes de qualquer relação. Ele está debilitando, ele está enfraquecendo, ele está desarmando mecanismos emocionais, espirituais que dependem de um bom ambiente, de um bom homem, de bom tratamento, de carinho e respeito e ser valorizada. Nós podemos privar ela de muitas felicidades e muitas alegrias e boas experiências pelo jeito que nós tratamos horas e horas antes ou longe daquele, eu vou dizer, o quarto. Sexo começa assim, na cozinha. Da forma que nós despedimos, da forma que nós chegamos quando entramos na casa, quando nós tratamos de questões diferentes, de tratamento de filhos, de finanças, de tudo, de calma, de paciência, de domínio, de mansidão, de bondade, de benignidade. O fruto do Espírito tem tudo a ver com como ela vai apreciar uma vida satisfatória, agradável nesta parte da nossa vida. Ok? Então, pense bem, né? O tempo já foi, eu não sei para onde foi, mal acabamos de começar. Mas, homens, irmãos, especialmente, mas quem sabe esse assunto vai estimular uma conversa entre marido e mulher. Eu espero que não seja um desentendimento, uma encrenca, um conflito. Mas de forma construtiva e edificante e positiva, que tal o casal conversa sobre o que significa um homem privar sua esposa do que ela merece, ela é digna de ter e uma vida nessa área positiva. O que ele pode
de que formas, de que maneiras ele pode privar ela. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para pensar. Estamos aqui para investigar o que está acontecendo na minha vida, em meu casamento, meu matrimônio, que é digno de honra, digno de investimento, de esforço, não é? De insumos constantemente, de manutenção. E esta mulher, 1 Pedro 3, 7, é digna de quê? Não da liderança, não de ser cabeça, não de tomar conta, não do volante. Não. Não leva para o absurdo. Ele diz, ela é digna, ela é co-herdeira, ela é colaborador, ela é cooperadora nessa vida cristã que estamos vivendo na presença de Deus. E ela tem direitos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o homem, e não vai, como ele pode ser, uma mulher pode privar. E mais importante, por que uma mulher iria privar? Pense, por enquanto, sobre o homem e por que e de que forma ele iria privar sua esposa de uma vida agradável, satisfatória nessa área da sua vida. Irmãos, obrigado pela atenção. Uma boa noite, boas meditações.